Hoje eu vou mostrar para você o caminho que eu acredito ser o certo para você começar a fazer dieta, tá? Eu vou passar utilizando a minha vida como referência, né, por várias dietas que eu já passei e depois de todo esse caminho, o que eu entendi como sendo a dieta ideal e a dieta atual que eu faço, eu vou mostrar como que você pode encurtar esse caminho para você pegar um caminho mais rápido do que eu peguei e utilizar da melhor maneira possível para você conseguir fazer dieta, emagrecer, definir o seu corpo e ter uma vida mais saudável, certo? Então vamos lá. Inicialmente, quando eu comecei a fazer dieta, eu já era personal trainer, eu já treinava, porém eu percebi que ao longo do tempo fazendo exercício eu não conseguia ter resultado. E aí eu fui fazendo sozinho dieta, sem conhecimento, né? Então, lendo coisas da internet ou utilizando conhecimentos empíricos que você ouve falar sobre, né? E aí, na minha dieta, eu incluí pasta de amendoim e bolacha fit na época, né? E hoje eu percebo que foi um erro porque a pasta de amendoim, quando eu incluí, em vez de perder peso, eu ganhei peso, porque a pasta de amendoim é super calórica, apesar de ser saudável, é super calórico, né? E quando é calórico, sobra calorias e nosso corpo estoca gordura. Então, essas coisas que o pessoal fala que é super saudável, por exemplo, oleaginosas, castanhas, nozes, tal, são saudáveis de fato. Só que você tem que cuidar da quantidade que você come, porque elas são super calóricas. Então você precisa cuidar, né? Abacate também. Gorduras boas são excelentes, mas se você não cuidar da quantidade, calorias demais, né? E aí eu tô falando de gorduras boas, mas lembra sempre que geralmente a gente não extrapola calorias comendo coisas boas, né? Geralmente a gente extrapola comendo fast food, comendo pizza, que a gente nem conta as calorias. A gente conta as calorias das coisas boas, mas não conta das ruins. Então, cuidado com o que você pensa aí que você tá fazendo, né? Esse é um primeiro ponto. Mas eu também adicionei bolacha fit, né? Então, comi a bolacha fit no período da tarde. E a bolacha fit basicamente é a mesma coisa da bolacha normal em termos de calorias, super calórico. E de fit, acho que tinha um pouquinho mais de fibras, né? Mas até aí continua sendo uma bomba calórica que não resolve se você quer emagrecer, beleza? Foi esse o primeiro passo que eu fiz, que eu não recomendo que você faça, que é fazendo sozinho sem conhecimento, né? Eu recomendo você passar para um desses dois tópicos aqui se você quiser ganhar tempo. Obviamente, se você fizer sozinho, você vai errar, vai acertar e vai ter uma curva de aprendizagem, né? Você vai ver o que dá certo, o que não dá, e tá tudo bem, já é um início. Mas, tendo passado por isso, eu digo que é muito mais rápido você ir direto para o nutricionista ou para a dieta flexível. Vamos começar com o nutricionista, né? Que ela me passou uma dieta restritiva. Então, tem nutricionistas e nutricionistas, tem linhas de trabalho e linhas de trabalho. E no caso, o que acontece com dietas restritivas? Quando você tem uma dieta restritiva, você fica preso na dieta e você não consegue comer nada diferente da dieta porque o nutricionista não te ensinou ou não te instruiu, não colocou substituições. Ou ele colocou substituições, mas são substituições que você não gosta ou que você não utiliza. Resumindo, você fica preso a algumas coisas na dieta que você, se sair da dieta, não sabe sair da mesma maneira, né? Por exemplo, vamos supor que tem arroz, feijão e frango na minha dieta. E nesse dia, em especial, na casa de familiares, tem porco, ou tem carne, ou tem alguma coisa diferente que você não sabe colocar. E aí, como você não sabe colocar, você acaba não fazendo a dieta, né? Você não sabe mudar, você não tem flexibilidade na dieta. Então, basicamente você está restrito a fazer o que tem na dieta, né? Então, às vezes você quer comer um chocolatinho, você não come porque não tem na dieta. Você não sabe encaixar, você não tem autonomia para fazer suas escolhas alimentares e ter resultado ao mesmo tempo, né? A não ser que o nutricionista que te acompanhe ele te acompanhe de uma maneira que você consegue tirar feedbacks contínuos dele. Por exemplo, eu estava fazendo consultoria online com uma aluna, né? Ela é minha paciente, aluna paciente, né? Eu sou personal e nutri, então às vezes eu falo aluno, às vezes eu falo paciente. Mas ela, no caso, é só paciente, porque ela não treina comigo, ela só faz dieta. Mas o ponto é,
ela veio me perguntar, ela falou, eu tenho um evento, eu tenho uma festa, e eu tava pensando em comer antes da festa, né? Comer um sanduíche de atum, porque o sanduíche de atum, o atum tem proteína, e o sanduíche já estava na dieta dela, né? Então ela pensou em uma estratégia de comer proteína antes do evento para não avacalhar tanto no evento. Mas ela falou: eu posso comer bolo? O que que você acha? E foi o que eu falei para ela. Eu falei: em eventos, você pode comer. Não tem problema. Mas a estratégia que você utilizou vai te dar menos fome em eventos. Então é melhor, é interessante o que você fez. E óbvio, você pode comer o bolo. Só que tem uma grande diferença entre você comer um pedaço de bolo fino, pequeno, só para matar a sua vontade, e uma diferença enorme entre você comer 2, 3 pedaços de bolo caprichados. O bolo ele é super calórico. Mas como ela segue a dieta certinho, um pedaço de bolo fino não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Enquanto 3 pedaços de bolo grossos podem fazer total diferença, podem destruir o déficit calórico da semana dela, por exemplo. E se você é uma pessoa que não tem esse controle e não sabe disso, você simplesmente pode falar: ah, beleza, vou comer a livre lá e não tô nem aí. Ou você pode ter estratégias para isso. Né? Depende muito de qual é a linha do nutricionista que você segue. Na época, era aquela nutricionista que trabalhava na academia, né, que eu trabalhava também, então a consulta era barata pra gente. E aí eu fui nela e peguei a dieta. Só que a gente não tinha contato e a gente não trocava o WhatsApp. Não existia o WhatsApp naquela época, se não me engano, né? Foi em 2014, 2014, eu acho que alguma coisa assim. Eu acho que não tinha WhatsApp na época e de qualquer forma era consulta. Toma a tua dieta, segue a tua dieta, você chegava por e-mail depois de uns 2 dias e você seguia. Você não tirava dúvida, você não tinha esse acompanhamento, né? Eu acho que até hoje, nesse tipo de consulta, talvez não tenha, mas quando você tem um acompanhamento, você tira a dúvida com o Nutri, assim como ela tirou comigo. Então, pô, eu tenho um evento especial, eu tenho, sei lá, Vini, vou para um lugar aonde não tem o cardápio, sei lá, né? Vou viajar, não tem arroz e feijão. Qual opção que eu posso pegar? Ou não está funcionando a refeição do lanche da tarde? Posso trocar por X? No meu trabalho, eu tô comendo pão com manteiga porque não tem ovo lá, por exemplo, que é uma fonte de proteína. O que que eu posso fazer? Então, perguntar e entender o que você pode fazer faz total diferença para você ter autonomia na sua dieta. Se você simplesmente seguir a dieta no papel, você não vai ter autonomia nenhuma. Você pode até ter resultado. Assim como eu passei e eu tive resultado, né? Eu perdi bastante massa muscular porque era restritiva, mas de fato eu emagreci. Só que se você não faz de uma maneira regrada e certinha e você não pergunta como que você pode substituir, você vai ficar preso àquela dieta. E o que acontece quando a gente fica preso a algo que a gente enjoa ou a algo que é definitivo sempre? A gente tende a enjoar. Só que diferente de um trabalho, por exemplo, que você precisa do dinheiro e vai trabalhar mesmo que você não queira, a dieta você pode fugir a hora que você quiser. E a tendência é você fugir. Por isso que você saber substituir é fundamental. E eu acho que é importante você ir num Nutri que te ajude a fazer essas substituições e te acompanhe, ou é melhor nem ir no Nutri. E aí você vai para dieta flexível, que foi o meu terceiro passo. Que depois que eu passei nessa Nutri, eu falei, pô, não quero seguir dieta de nutricionista porque é restritiva, e eu quero aprender a fazer minha própria dieta, comer minhas próprias coisas do jeito que eu quiser, né? E mesmo assim ter resultado. Então eu saí dessa dieta restritiva e fui para dieta flexível. Que consiste a dieta flexível? Ela é uma dieta onde você basicamente transforma todos os alimentos em números, em proteínas, carboidratos, gorduras e calorias. E aí você tem uma meta, por exemplo, para bater no dia. De, sei lá, 1.900 calorias, por exemplo, você tem que comer 150 gramas de proteína, 100 gramas de carboidrato e 60 gramas de gordura. Beleza? Ah, e eu já fiz eu fui fazendo essa dieta e eu fui fazendo para perda de gordura, eu fui fazendo para ganho de massa muscular, porque você vai só mexendo nos números, né? Então eu fui aprendendo muito. Na verdade, o que eu mais aprendi a fazer dieta, aprendi sobre alimentos, aprendi sobre substituições, foi com a dieta flexível.
na minha vida, né? E a minha base é muito forte na dieta flexível e eu acho de verdade que a maioria das pessoas funcionaria super bem com dieta flexível, desde que elas queiram pesar os alimentos, elas queiram aprender, elas não tenham preguiça. Porque tem gente que fala, não vou pesar os alimentos. Ou tem gente que vai comer e não quer anotar no aplicativo. E quando você não anota no aplicativo numa dieta flexível, por exemplo, você perde o controle de quantas calorias você está comendo. Quer dizer, a dieta é toda baseada em quantidade de comida. Se você pesa, não sabe a quantidade, ou se você não quer anotar o que você está comendo, você perde todo o sentido da dieta flexível, né? E aí, se você estiver disposto, eu recomendo você começar a fazer esse tipo de dieta, né? Inclusive, se você estiver fazendo esse tipo de dieta e estiver com acompanhamento de um nutricionista, é excelente, porque ele vai te dar opções, ele vai te ajudar nisso. Então, desde que você tenha um nutricionista que seja ativo para você tirar dúvida, para você não fazer besteira, é ótimo ter o acompanhamento de um nutricionista. Agora, esses cardápios feitos que você não tem acompanhamento, geralmente você vai enjoar, né? E aí é uma coisa que você vai parar de fazer e pronto. E você não tem nem a quem recorrer. Aí vai ser como se fosse uma dieta restritiva normal, tipo, dieta da sopa. Onde você come a dieta da sopa lá, só sopa, uma hora você enjoa e para. Mesma coisa aqui, você tem um cardápio, você come a mesma coisa, enjoa e para, né? Até as pessoas mais regradas, que ficam 2, 3 meses fazendo a dieta certinha, sem sair, uma hora elas cansam. E quando cansam, se elas não aprenderam nada, elas vão para onde? Elas vão provavelmente voltar para os hábitos anteriores. Ou começar a avacalhar muito e nem perceber, né? Nos fins de semana sair. E aí já é uma coisa complicada, né? Mas enfim. Então eu acho que a dieta flexível ela é muito interessante para você que quer aprender sobre alimentos, que quer aprender sobre calorias, porque ela ensina muito, né? Só de você jogar no aplicativo é, aveia, você jogar arroz, você jogar batata, você vai entendendo que a batata é menos calórica que o arroz, então eu posso comer mais quantidade. Que o arroz, ele é intermediário, que a aveia é super calórica. Então ela é saudável, mas eu preciso comer menos aveia, porque se eu comer muito, ela pode me atrapalhar. Mas se eu estou em processo de ganho de massa muscular que eu preciso comer mais, eu posso comer mais aveia, porque ela me ajuda a ter mais calorias. Então, não existe alimento ruim se você souber utilizar. Nenhum alimento te engorda, nenhum alimento te emagrece. Se você estiver fazendo as quantidades e os cálculos certos, você tem potencial para emagrecer comendo de tudo e potencial para ganhar massa muscular comendo de tudo, né? Obviamente você precisa ter a moderação, assim como a minha aluna falou do pedaço de bolo, né? Se ela comesse 3 pedaços de bolo não seria moderado, mas você consegue ajustar tudo isso para sua vida. Você consegue ajustar para você comer num fim de semana, numa viagem, por exemplo, você desligar da dieta e você voltar depois. Mas você já tem uma base boa, você já sabe que você tem que comer proteína. Aí, por mais que você desligue, você vai tomar no café da manhã do hotel, você vai pegar um ovo, você vai pegar um iogurte que tem proteína, você vai pegar um leite. Você sabe que tem que ter uma fonte de proteína no almoço, você vai pegar uma carne, você vai pegar, se você for vegetariano, vai pegar um ovo, vai comer queijo. Você vai ter as opções, né? E você já sabe fazer essas escolhas. E aí fica mais tranquilo de fazer a dieta, que é a minha dieta atual. Ela é uma mistura de flexível com cardápio fixo. Por quê? Porque basicamente no café da manhã eu como a mesma coisa todo dia. É iogurte com aveia, whey, aí eu coloco cacau, coloco chia, coloco tudo bonitinho, aveia, e eu como isso todo dia de manhã. Por quê? Porque eu gosto, é uma refeição que eu como há anos e não tem problema nenhum. Inclusive, eu fui incrementando ela, né? Que eu comecei com iogurte whey, aí depois, vou colocar uma chia, vou colocar alguma coisa para dar gosto. No fim das contas, ficou do jeito que ficou. E eu adoro essa refeição. Às vezes eu não como. Porque às vezes eu como, por exemplo, o café da manhã com a minha esposa, a gente faz pão com ovo, a gente come um pãozinho de queijo, a gente põe também, come fruta, e a gente muda isso. Mas é basicamente a mesma caloria e a mesma composição da refeição. Por quê? Porque eu entendo a flexibilidade, né? Eu fiz a dieta flexível, eu sei trocar. Então, eu tenho meio que um cardápio fixo, mas quando eu quero trocar e preciso trocar, eu troco. E tá tudo bem. E
Hoje eu não utilizo o aplicativo para pesar, mas eu sei quanto que eu tenho que pesar. Eu tenho a minha dieta de cabeça, por assim dizer. Eu sei que no almoço eu tenho que comer 80 gramas de arroz, 80 gramas de feijão e 150 de carne, por exemplo, e legumes à vontade. Então eu monto o meu prato lá. Ah, dependendo da carne eu troco. Dependendo da carne eu troco, né? Se for uma carne mais gorda, eu como uma quantidade menor, né? Mas tudo isso eu já sei ajustar. E eu continuo pesando os alimentos. Eu só não coloco no aplicativo. Mas eu peso os alimentos. Por quê? Porque de olho eu vou errar. E as pessoas que usam medida caseira também erram muito. Né? Aí imagina, no café da manhã você erra um pouquinho, no almoço você erra um pouquinho, no lanche da tarde você erra um pouquinho, na janta você erra um pouquinho. Você pode estar errando para cima, para baixo, e no fim das contas você pode estar errando por causa disso. Mesmo fazendo a dieta certa, né? Usando medida caseira, você pode estar errando. Então, por que correr esse risco? Utiliza a balancinha. E a balancinha é muito legal porque quando você vai comer na rua, às vezes você come em restaurante por quilo, você vai saber, porque você pesa em casa, quanto mais ou menos é 100 gramas de arroz, quanto mais ou menos é 100 gramas de feijão. E dessa forma você consegue acertar muito melhor quando você não tiver a balancinha disponível para você. Beleza? Então, hoje, esse é o tipo de dieta que eu tenho. E o que eu recomendo para você? Qual o melhor jeito de começar? Eu tiraria esse daqui fazendo sozinho sem conhecimento. Claro que quando você começa a se interessar por esse assunto, você vai procurando conteúdo sobre e já vai introduzindo. Mas o ponto é, eu perdi muito tempo fazendo isso, colocando pasta de amendoim, biscoito integral fit lá, e eu fiz durante um tempo a dieta com isso, eu engordei. Então eu poderia ter economizado esse tempo começando pelo nutricionista ou pela dieta flexível, que são as duas maneiras que eu acho mais fácil. Quando você refina isso, você chega nesse tipo de dieta, que é uma dieta mais tranquila, né? Que você já sabe o que você tem que fazer, que você tem que comer tal, mas é uma coisa que nesse primeiro momento você não terá maturidade para fazer, porque você não entende nada de quantidade, qualidade dos alimentos. Você precisa aprender primeiro, né? Para depois você ser mais livre. Mas começaria com um nutricionista que pode passar um cardápio que te ajude, que te ajuste. Se o nutricionista fizer um acompanhamento legal com você, golaço, vale a pena, né? Passar no Nutri. Ou eu começaria pela dieta flexível, que é uma dieta que dentre todas, eu acho que é que mais te ensina. Porque as outras dietas, por exemplo, cetogênica, low carb, elas vão tirando alimentos. E o fato de tirar alimentos é ruim. Porque em algum momento você vai querer colocar ali de novo e você não vai saber como. Então não te ensina muito. Ela te dá restrição, ó, come isso, 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 não come isso, isso, isso. Isso é péssimo. E a dieta flexível, ela te deixa fazer as suas próprias escolhas. E isso é muito importante para você desenvolver um bom relacionamento com a comida. Você vai entender que você pode comer bolo, mas que o bolo você vai poder comer isso. Enquanto você pode comer isso de arroz. O que você vai preferir? O bolo ou o arroz? Vai ter dias que talvez você prefira o bolo, porque você está cansado de comer arroz, mas você vai comer em maioria o arroz, porque você sabe que ele é saudável, porque você sabe que você pode comer mais quantidade, e assim você encaixa melhor na sua dieta, você consegue comer mais e consegue emagrecer sem ter fome, entende? E isso a dieta flexível é muito boa em fazer, em te dar essa liberdade, mas ela também te ensina a responsabilidade. E quando você não estiver tendo resultado, você vai saber por quê, porque você está avacalhando ou não, entende? Então você faz escolhas o tempo inteiro e isso é muito importante, essa autonomia. Eu acho que só a dieta flexível, dentre as dietas que a gente tem hoje em dia, é capaz de te dar. Beleza? Se você gostou do tema de dieta flexível, deixa aqui embaixo nos comentários. Talvez eu faça um vídeo só sobre dieta flexível. Eu acho que vale a pena, né? Se você gostou, deixa nos comentários. Já se inscreve no canal para mais conteúdos e tamo junto. Eu vou deixar para vocês nessa tela final um vídeo ensinando você quantas calorias você tem que comer, proteínas, carboidratos e gorduras, né? Eu ensino bonitinho. E aí, se você quiser emagrecer, dá uma olhadinha nesse vídeo, você vai gostar.